Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, aprendizado de máquinas. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de aprendizado de máquinas. Agora a gente vai fazer uma atividade prática aqui com o algoritmo Fuzzy CMINS, tá? No estúdio da Univesp, o professor Igor Amário de Souza está atrás de um púlpito. À direita dele, uma parede amadeirada com projeção de slides. Então eu estou usando aqui o ambiente já conhecido de vocês, o Google Colab, tá? E a gente vai usar um pacote chamado Scikit Fuzzy, tá? Ele, por padrão, ele não vem instalado no Google Colab, então a gente vai começar executando aqui, fazer o download dele e a instalação dele no ambiente. As linhas de comando apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem Python. O professor separa os comandos em blocos. Ele compartilha a tela da ferramenta Google Colab com blocos de comandos. No primeiro, o comando citado pelo docente, linha 1, exclamação pip install scikit fuzzy upgrade. O docente clica em um botão de play à esquerda do bloco de comando. Tá? Por padrão, ele não costuma vir no Python também, então muitas vezes a gente precisa fazer essa instalação, né? Se vocês forem fazer no ambiente local de vocês, não precisa dessa exclamação aqui, tá? Basta rodar o comando pip install scikit fuzzy e upgrade aqui. Tá? Então, ele vai baixar o pacote, né? Vai fazer a instalação aqui. E aí depois a gente vai fazer o import desse código. Após a instalação, o bloco de comando import. Linha 1, import pandas spd. Linha 2, import nump snp. Linha 3, import matplotlib.pylot splt. Linha 4, import skfuzzy sfz. Linha 5, from sklearn.metrics import accuracy underline score. Linha 6, from sklearn.preprocessing import standard scalar. Linha 7 em branco. Linha 8, plt.rc params, abre colchete, aspas simples, figure.figsize, fecha aspas, fecha colchete, igual abre colchete, 15,10, fecha colchete. Vou tentar fazer a execução direto por aqui. Tá? Então, aqui a gente está usando o Pandas, o NumPy, Matplotlib e o scikit-learn a gente vai usar também para fazer algumas verificações aqui da acurácia e também para fazer uma transformação aqui nos dados. No bloco de comandos seguinte, linha 1, URL igual aspas simples https://github.com/igoramário/univesp com 410 aprendizado de máquinas hall main social network ads.csv fecha aspas simples. Linha 2, compras igual pd.read underline csv abre parêntese url vírgula sep igual aspas simples, vírgula, fecha parêntese. Linha 3, compras.head, 10 entre parênteses. Tá, os dados eles estão nessa URL aqui. Tá? A gente vai usar um conjunto de dados que a gente usou na semana passada, até para poder fazer uma comparação dos resultados. Tá? Então a gente vai usar aquele conjunto de dados sobre compras que os usuários de redes sociais fazem quando clicam ali num anúncio dentro da rede social. Então a gente vai olhar aqui o cabeçalho, né, dos dados. Tá? A gente tem só algumas colunas, tá? Entre essas colunas aqui, a idade, o salário estimado, o salário anual em dólares e o resultado aqui, se essa pessoa comprou ou não comprou, onde 0 é não comprou. O professor importa o comando e surge uma tabela de 4 colunas abaixo. A primeira enumera as linhas e as colunas seguintes são Age, Estimated Salary e Purchased. Linha 0, Age 19, Estimated Salary 19.000, Purchased 0. Linha 1, Age 35,
estimated salary 20.000, purchased 0. Linha 2, age 26, estimated salary 43.000, purchased 0. Linha 3, age 27, estimated salary 57.000, purchased 0. Linha 4, age 19, estimated salary 76.000, purchased 0. Linha 5, age 27, estimated salary 58.000, purchased 0. Linha 6, age 27, estimated salary 84.000, purchased 0. Linha 7, age 32, estimated salary 150.000, purchased 1. Linha 8, age 25, estimated salary 33.000, purchased 0. Linha 9, age 35, estimated salary 65.000, purchased 0. Tá? Primeiro vamos dar uma olhada aí na distribuição desses dados aí com dois atributos no espaço. No bloco de comandos seguinte, linha 1, fig, x igual plt.subplots, abre e fecha parênteses. Linha 2, colors igual abre chave, 0, 2 pontos red, entre aspas simples, 1, 2 pontos green, entre aspas simples, fecha chave. Linha 3, x.scatter, abre parêntese, compras, abre colchete, age, entre aspas simples, fecha colchete, compras, abre colchete, estimated salary, entre aspas simples, fecha colchete, C, igual compras, abre colchete, purchased, entre aspas simples, fecha colchete, ponto map, abre parêntese, colors, fecha dois parênteses. Última linha, plt.show, abre e fecha parênteses. O docente executa o comando e surge um gráfico de dispersão abaixo, com pontos vermelhos e verdes. No eixo horizontal, as marcações da esquerda para a direita, 10 na extremidade esquerda, 20, 30, 40, 50 e 60 na extremidade direita. No eixo vertical, as marcações de baixo para cima, 10.000 na extremidade inferior, 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000, 140.000 e 150.000 na extremidade superior. Os pontos vermelhos e verdes estão dispostos aleatoriamente no gráfico. Os valores apresentados a seguir são aproximados. A maioria dos pontos vermelhos estão no intervalo de 18 a 42 no eixo horizontal e de 18.000 a 90.000 no eixo vertical. A maioria dos pontos verdes estão ao redor dos pontos vermelhos a partir de 30 no eixo horizontal e em toda a extensão do eixo vertical. Tá, então vou gerar aqui um grafo de dispersão dele, gráfico de dispersão. Aqui em vermelho são os que não compraram. Tá, então, essa é a distribuição dos dados. O algoritmo que a gente vai usar faz parte dos baseados em erro quadrático, né? Então, que parecem bons aqui para esse tipo de situação. Tá, como a gente tem alguma mistura desses dados aqui também, a gente pode ver alguns pontos verdes aqui no meio dos vermelhos, né? Parece que uma técnica que considera aí uma porcentagem desses dados em um grupo ou em outro, como é o caso do fuzzy C-means, pode ter um bom desempenho. Tá, então vamos primeiro, a gente já viu aqui a distribuição dos dados, vamos separar aqui os atributos da classe, tá, das classes. Então eu vou colocar isso aqui em variáveis, né, a idade e o salário estimado aqui em uma variável e as classes em outra. Tá? Depois a gente vai usar as classes para comparar os resultados. Abaixo do gráfico, o bloco de comandos seguinte. Linha 1. Compras underline atributos igual compras abre dois colchetes, age, entre aspas simples, estimated salary, entre aspas simples, fecha dois colchetes. Linha 2. Compras underline classes igual compras abre colchete, purchased, entre aspas simples, fecha colchete. Abaixo, um novo bloco de comandos. Linha 1. Scalar igual standard scalar, abre e fecha parênteses. Linha 2. Compras underline atributos igual scalar.fit underline transform, abre parêntese, compras underline atributos, fecha parêntese. Tá? Em seguida, eu vou fazer um procedimento aqui que é usar esse objeto standard scalar para reduzir a escala dos dados.
Tá? Então, para que eu vou fazer isso? Né? Como a gente, tanto para melhorar o desempenho do algoritmo na hora de fazer o agrupamento, porque os dados vão estar numa escala menor, quanto também para compactar melhor esses dados. Tá? Então, eles vão manter proporcionalmente a mesma distância numa escala menor, o que facilita o uso aí com algoritmos como esse, o Fuzzy CMINS, o CAMINS também. Esse tipo de estratégia funciona bem. Tá? Então, eu criei o objeto e aí eu uso a função fit_transform para transformar aqueles atributos em outra escala. Novo bloco, linha 1, agrupamento igual fz.cmins, abre parêntese, data igual compras, underline atributos, ponto t, vírgula c igual 2, vírgula m igual 2, vírgula error igual 0.005, vírgula max iter igual 1000, fecha parêntese. Tá? Bom, isso feito, os dados estão prontos para a gente executar o fuzzy cmins. Eu vou chamar então aqui a função cmins, e aí ele tem aqui alguns parâmetros, né, que a gente passa. Primeiro, o conjunto de dados, né, então estou passando os dois atributos. O formato que ele recebe aqui, né, dessa função que a gente está usando, exige que a gente transponha os dados. Né? Os dados originalmente eles estão, os registros estão sempre em linhas. Né? Aqui o que eu vou fazer é colocar os registros em coluna, quando eu chamo a propriedade .t desse array aqui. A propriedade C, eu vou passar o número de clusters que eu quero gerar. Nesse caso aqui, a gente está usando dados que têm rótulos, né? Eu não estou incluindo isso no algoritmo, mas a gente já sabe que, no final das contas, tem 2 clusters aqui, né? Então, em muitos casos, eu teria que testar, ver com 2, 3, ou usar, por exemplo, o método de Elbon para determinar ali qual seria o melhor número de clusters para aquele conjunto de dados. Tá? Então, vou rodar aqui e o resultado dele vai ser o agrupamento desses dados e a categorização do grau de pertinência de cada um dos objetos aqui os dois grupos, né, os 2 clusters que eu tenho aqui. Tá? Tem uns outros parâmetros aqui que são obrigatórios. O M, por exemplo, ele vai dar uma distância que a gente chama de uma distância interna entre os objetos. Né? Quanto maior o valor, maior essa distância que ele vai considerar. Uma taxa de erro, esse erro serve para determinar aqui um critério de parada para o algoritmo. Então, se o erro de distância for maior que 0,5%, né, então 0,005, ele vai parar automaticamente, senão ele vai fazer um número máximo de iterações aqui que a gente determinou como 1000. Tá? Esse é o valor default do algoritmo. Novo bloco com um comando. Linha 1, grau underline pertinência igual agrupamento 1 entre colchetes. Na sequência, o docente seleciona o numeral 1 dentro dos colchetes quando se refere ao primeiro objeto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Feito o agrupamento, eu vou pegar aqui o primeiro objeto dele, o objeto que está na linha 1 dele, que é onde estão registrados os graus de pertinência dos objetos. Tá? Então, eu vou passar isso aqui para uma variável, que eu vou chamar de grau de pertinência. Tá? Vou exibir aqui o formato, né, do grau de pertinência para vocês verem então que eu tenho aqui uma matriz com 2 linhas e 400 colunas. Tá? Ela se refere então aos 2 clusters e aos 400 objetos que fazem parte dessa base de dados. Tá? Então, o que a gente tem aqui dentro são os valores, né, o percentual de que um objeto pertence a um cluster ou ao outro cluster. Continuação do código, linha 1, grau underline pertinência.shape. O docente executa o comando e surge uma informação logo abaixo. Abre parêntese 2,400, fecha parêntese. Abaixo 2 novos blocos. Bloco 1, linha 1, grau underline pertinência, 0 entre colchetes, 0 entre colchetes. Bloco 2, linha 1, grau underline pertinência, 1 entre colchetes, 0 entre colchetes. Tá, por exemplo, vamos executar aqui, pegar aqui a primeira linha, tá, e a primeira coluna pelo índice 0, e vamos pegar a segunda linha,
que se refere ao outro cluster, e a primeira coluna, ou seja, a gente está olhando os valores de pertinência para o primeiro objeto, né, já que cada coluna é um objeto. O professor indica no bloco 1, respectivamente, o primeiro e o segundo zero entre colchetes, quando se refere à primeira linha e à primeira coluna. Depois, o docente indica no bloco 2 o número 1 entre colchetes e o zero entre colchetes, quando se refere à segunda linha e à primeira coluna. Na sequência, ele executa o bloco 1 e surge uma linha abaixo: 0.2, 0.6350, 8, 2, 3, 4, 1, 8, 4, 9. Executando aqui, a gente pode ver que o grau de pertinência desse primeiro objeto ao primeiro cluster é 0,20, tá? Então ele pertence 20% àquele cluster. Já se a gente rodar aqui para o outro cluster, ele vai ser a diferença de 1, né? Porque a soma vai ser sempre 100%. Então ele tem 0,79 e mais uns quebrados, né? Então ele pertence muito mais a esse cluster do que a esse cluster aqui. O docente aponta para o bloco 2 e para o bloco 1. Ele executa o comando do bloco 2 e surge o valor: 0.7936491765881558. Abaixo, um novo bloco de comandos. Linha 1. Clusters igual grau underline pertinência ponto argmax. Abre parêntese, axis igual 0, fecha parêntese. Tá? Aí, agora a gente vamos exibir esses dados, tá? Para isso, eu vou pegar o maior valor de pertinência entre as duas linhas para cada um dos objetos, tá? Para fazer isso, eu vou usar a função argmax, que vai sempre retornar o índice de maior valor dentro daquele, nesse caso, da matriz, né, que a gente está passando aqui, que é grau de pertinência. Tá? Então, executei aqui. Vou gerar a visualização aqui para a gente ter uma ideia melhor, né, de como é a estrutura desses dados. O professor executa o código e surge um novo bloco nomeado clusters, que origina uma matriz array, com 400 números 0 e 1. Tá? Então, ele tem um array aqui com 400 valores e o índice entre as duas linhas, né? Ou seja, linha 0, que é um cluster, linha 1, que é o outro cluster, e para cada objeto, então, ele tem aqui o maior valor de pertinência, o índice, na verdade, do maior valor de pertinência. Então, por exemplo, o primeiro objeto lá, que a gente viu que ele pertencia a 79% ao cluster da primeira linha, da linha com índice 1, ele está aqui. O docente seleciona o primeiro número da matriz, 1. Né? Então, por aqui a gente consegue já usar essa informação para exibir o gráfico de dispersão desse agrupamento que foi feito. No bloco de comandos seguinte, linha 1, plt.scatter, abre parêntese, compras, underline, atributos, abre colchete, clusters, igual, 0,0, fecha colchete, vírgula. Linha 2, compras, underline, atributos, abre colchete, clusters, igual, 0,1, fecha colchete, vírgula, c, igual, red, entre aspas, simples, fecha parêntese. Linha 3, plt.scatter, abre parêntese, compras, underline, atributos, abre colchete, clusters, igual, 1,0, fecha colchete, vírgula. Linha 4, compras, underline, atributos, abre colchete, clusters, igual, 1,1, fecha colchete, vírgula, c, igual, green, entre aspas, simples, fecha parêntese. Linha 5, plt.show, abre e fecha parênteses. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou gerar, né, usando aí a função scatter, a mesma que a gente usou para gerar lá os dados iniciais. E aí eu vou primeiro pegar, né, os clusters que são da primeira, que tem, né, a referência como sendo a linha 0, né, o primeiro cluster, tá?
e aí eu vou pintar eles de vermelho. E vou fazer a mesma coisa aqui para os que são da linha 1, pintando eles em verde. Tá, então vamos verificar essa execução aqui. O docente executa o comando e surge um gráfico abaixo com o eixo horizontal de -2 a 2, da esquerda para a direita, e o eixo vertical de -1 a 2,5, de baixo para cima. Subdividido em quadrantes, os pontos vermelhos ocupam o primeiro, segundo e quarto quadrantes. Os pontos verdes estão majoritariamente no terceiro quadrante e avançam no lado esquerdo do quarto quadrante. No centro do gráfico, alguns pontos verdes e vermelhos se encostam. Vejam que ele gerou esse gráfico aqui, que é muito parecido com o que a gente tinha lá inicialmente, né? Então, o que pode acontecer, dependendo, esse é um tipo de algoritmo estocástico, né? Então, ele vai determinar pontos iniciais aleatórios. O que pode acontecer é ele gerar um determinado grupo nessa parte de cima vermelha, em uma execução, e ao mesmo tempo gerar para esse mesmo grupo nessa parte inferior aqui, né? Então ele pode mudar o lado, mas ele vai conseguir fazer essa separação sempre, né? Embora ele seja estocástico, ou seja, ele pode mostrar os dados como o cluster 1 como sendo o 2 e vice-versa, mas os dados que estão agrupados vão ser sempre os mesmos, tá? Então aqui a gente pode ver que aqueles pontos que tinham aqui em comum, né, uns pontos vermelhos aqui no meio do verde e vice-versa, não existem mais, né, porque esse tipo de algoritmo ele faz essa divisão em forma de globular, né, ele vai dividir as classes com uma fronteira aqui que fica definida. Então todos os objetos, a princípio, se a gente olhar aqui, são de uma classe ou da outra, embora a gente tenha visto que cada um tem um grau de pertinência. O que a gente fez aqui foi colocar uma nota de corte no grau de pertinência 0,5. Então, se ele é maior que o outro, né, ou seja, se ele é 0,51 e o outro é 0,49, eu estou colocando ele como pertencendo a uma das classes. Tá? Essa é uma das formas que a gente pode usar, mas isso aqui vai ficar, na verdade, muito parecido com o resultado do algoritmo Camins, por exemplo, que não é de lógica difusa, né? Não é fuzzy. Tá? Abaixo um novo bloco de comandos, linha 1. Acurácia igual accuracy underline score, abre parêntese, compras underline classes ponto array, vírgula, clusters, fecha parêntese. Linha 2. Print, abre parêntese, aspas simples, acurácia de classificação, dois pontos, abre e fecha chaves, fecha aspas simples, ponto format, abre parêntese, round, abre parêntese, acurácia, vírgula 3, fecha parêntese, asterisco 100, fecha parêntese, mais porcentagem, entre aspas simples, fecha parêntese. A gente pode ver aqui também a acurácia, né, o resultado de desempenho aí desse processo de agrupamento. Por quê? Porque a gente tem as classes, né, no caso desses dados. Então, eu estou usando lá a função accuracy score do scikit-learn, está passando para ele aqui o array, aqui, né, o array dos dados originais e passando aqui o resultado da clusterização. Tá? O professor destaca com o cursor do mouse os trechos compras underline classes.array, quando cita os dados originais, clusters, quando cita os resultados. Na sequência, o professor executa o comando e surge a saída. Acurácia de classificação 19,0%. Então vamos printar esse valor aqui. E aí aconteceu aqui uma daquelas coisas que eu comentei, a acurácia dele aqui está marcada como 19%. Tá? Mas a gente pode ver essa acurácia como sendo de 81% também, porque na verdade o que ele fez foi classificar ao contrário, né? Ele separou os dados, mas ele na hora de gerar o algoritmo, ele acabou colocando as classes invertidas. Tá? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui executar de novo o algoritmo, tá? Refazer o agrupamento. E aí isso pode acontecer de novo ou não, vai depender de onde ele colocar sempre os primeiros objetos. Tá?
O docente rola a tela para cima e executa novamente o comando. Linha 1, agrupamento igual fz.cmins, abre parêntese. Data igual compras underline atributos ponto t, vírgula, c igual 2, vírgula. Linha 2, m igual 2, vírgula, error igual 0.005, vírgula, maxiter igual 1000, fecha parêntese. Na sequência, o professor rola a tela para baixo e executa novamente os comandos. Grau underline pertinência igual agrupamento 1 entre colchetes. Clusters igual grau underline pertinência ponto argmax, abre parêntese, axis igual 0, fecha parêntese. Clusters. Então eu venho aqui, calculo novamente o grau de pertinência, tá? Faço a divisão de novo aqui usando o argmax, tá? E aí vamos ver se os clusters são iguais ou não. Ó, ele manteve a mesma estrutura. Eu posso repetir isso e, por aleatoriedade, uma hora ele pode cair como os primeiros objetos pertencendo à classe 0, e aí o resultado lá seria 81%. Tá? Então, de qualquer forma, o algoritmo mostrou uma boa capacidade de dividir esses dados. Tá? Bom, mas a gente pode fazer outra coisa também. A gente pode usar essa característica de ser difuso para, na hora de exibir os dados, mostrar quais objetos ali pertencem ou não a uma classe totalmente ou parcialmente, usando algum critério de corte. Né? Vamos fazer essa exibição também. O professor executa um novo bloco de comando, linha 1, fuzzy igual np.amax, abre parêntese, grau underline pertinência, vírgula, axis igual 0, fecha parêntese. Tá? Eu vou rodar aqui o algoritmo, essa função amax aqui do NumPy, tá? Para fazer o quê? Para categorizar esses dados primeiro num outro atributo chamado fuzzy. Tá? No bloco de comandos seguinte, linha 1, cores igual abre colchete, red entre aspas simples, vírgula, green entre aspas simples, vírgula, orange entre aspas simples, fecha colchete. Linha 2, corte igual 0.6, linha 3 em branco. Linha 4, for i, vírgula, classe in enumerate, abre parêntese, clusters, fecha parêntese, 2 pontos. Linha 5, if fuzzy abre colchete e fecha colchete maior que igual corte 2 pontos. Linha 6, plt.scatter abre parêntese, compras underline atributos abre colchete e vírgula 0 fecha colchete vírgula. Linha 7, compras underline atributos abre colchete e vírgula 1 fecha colchete vírgula color igual cores abre colchete classe fecha colchete fecha parêntese. Linha 8, else 2 pontos. Linha 9, plt.scatter, abre parêntese, compras underline atributos, abre colchete e vírgula 0, fecha colchete, vírgula. Linha 10, compras underline atributos, abre colchete e vírgula 1, fecha colchete, vírgula, color igual cores, abre colchete. E em, abre parêntese, cores, fecha parêntese, menos 1, fecha colchete, fecha parêntese. Linha 11, em branco. Linha 12, plt.show, abre e fecha parênteses. Na sequência, o professor destaca o termo orange na linha 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cor extra aqui para aqueles objetos que foram classificados e que a diferença entre eles é menor que 0,6, ou seja, aqueles que pertencem ali entre 0,5 e 0,59 a uma determinada classe, a gente vai dizer que eles não são totalmente pertencentes a nenhuma das duas classes. E eles vão aparecer exibidos aqui em laranja. Tá? Aí eu faço uma iteração aqui para cada um dos objetos, né, lá do cluster, olhando essa nota de corte. Então, se aquele objeto, o grau de pertinência dele for maior que a nota de corte, ele vai ter uma das cores, ou vermelho ou verde. Se não, ele vai ter a cor laranja. Tá? Então, se ele estiver dentro daquela faixa ali, ele vai ter a cor laranja. Vamos exibir aqui para ver, então, esse resultado. O docente executa o comando e surge um gráfico com o eixo horizontal de -2 até 2 da esquerda para a direita e o eixo vertical de -1,5 até 2,5 de baixo para cima. No plano cartesiano há pontos verdes, laranja e vermelhos.
Os valores apresentados a seguir são aproximados. A maior parte dos pontos verdes está no intervalo de -2 a 0,5 no eixo horizontal e de -1,5 a 0,5 no eixo vertical. A maior parte dos pontos vermelhos está no intervalo de -0,5 a 2 no eixo horizontal e de -1 a 2 no eixo vertical. Os pontos laranja estão entre os verdes e os vermelhos, formam uma faixa diagonal decrescente no intervalo de -1 a 2 no eixo horizontal e de 1,5 a -1,5 no eixo vertical. Tá? Então, o que a gente tem é esse gráfico, o mesmo gráfico de dispersão, só que agora os objetos que estão bem aqui na fronteira entre um grupo e outro grupo, né, entre os clusters aqui, ou seja, que tem esse grau de pertinência menor que 0,6, né, eles estão aqui classificados como laranjas. Tá? Então a gente consegue ver também essa região de indecisão. Né? Isso vai depender, lógico, do problema a que os dados estão sendo aplicados. Né? Em algumas situações você pode querer classificar eles de uma forma rígida, mas aí talvez fosse melhor usar um algoritmo como Camins ou Camedoides. Né? Em outros momentos você vai querer contar essa certa indecisão, porque são objetos ali que podem estar de um lado ou do outro. Tá? Então aqui a gente está só exibindo visualmente essas propriedades aqui do fuzzy semins. Tá? E, bom, eu sugiro que vocês usem esse algoritmo também com outras bases de dados, façam algumas experiências aqui, né, executem ele novamente, usando também outras configurações aqui, por exemplo, pegando dados que vocês não sabem o número de classes, alterando aqui o número, né, de clusters que vai ser gerado e vendo os resultados. Tá legal? Então, obrigado, é isso. O link para esses dados aqui que foram usados nessa aula, ele vai ficar disponível também na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretor acadêmico, Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Ana Rafaela Chanes. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Cija e Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk. univesptv.com.br